Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje abordando um tema que faz tempo que não abordamos, mas que faz parte das paraciências, é um tema fascinante e que já merecia voltar ao nosso escopo de temas, de assuntos aqui do Realidade Fantástica, que é a ufologia, mas hoje discutindo o que é ficção e o que é realidade dentro da ufologia. Nós sabemos que é uma disciplina que se mundializou, com toneladas de arquivos, evidências, mas muito disso faz parte mais propriamente de uma mitologia que foi criada e que inclusive atrapalha as investigações sérias. Para discutir isso, nós estamos aqui com o nosso sócio fundador do Realidade Fantástica, o Marcos, que é mestre em educação, historiador, e também já nos seus idos tempos aí de jovem, também como eu, se interessou por ufologia e está aqui para discutir um pouquinho com a gente. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Jamil. Saudações a todos os conspiradores que nos acompanham aqui no canal Realidade Fantástica. Sem dúvida. Então, Marcos, quando que a ficção, a mitomania, a própria mitologia, a fantasia e muitas vezes até processos patológicos começam a soterrar aquilo que seria uma investigação séria dentro da ufologia? A ufologia, Jamil, ela tem essa característica, eu diria, ab ovo. Desde o início do interesse pelo fenômeno dos objetos voadores não identificados, ele mexe de tal forma com a fantasia, com o inconsciente coletivo, com os mitos, que se nós pegarmos, por exemplo, os primeiros relatos de objetos voadores não identificados na imprensa, sim, eles datam ainda do fim do século XIX. Quando os jornais americanos reportaram o que eles chamavam de dirigíveis fantasmas. E aquilo já na época foi tido como jornalismo marrom, como alguma coisa que não seria muito confiável. A gente não sabe exatamente se esse fenômeno de fato ocorreu ou se foi mesmo para vender jornais. Mas o que ocorreu na sequência, principalmente a partir do fim dos anos 40, com avistamentos clássicos, do que a gente identificaria hoje como seriam os discos voadores, que inclusive o nome é dado no fim dos anos 40 pelo avistamento de um piloto civil americano, o Kenneth Arnold, que ele visualiza, se não me engano, 9 objetos, e quando ele conta o que ele avistou para a imprensa, ele batiza o fenômeno Flying Saucer, ou pires voador, sim, como em inglês, ou discos voadores, como a gente chama no português. Mas esse fenômeno, nós temos que compreender que ele é multidimensional, ele é multifacetado. Quando alguém fala sobre o fenômeno dos discos voadores, sobre a possibilidade de estarmos sendo visitados por alienígenas, sobre contatos com alienígenas, sejam supostos contatos físicos, sejam supostos contatos mentais, por canalização, a gente está mexendo numa quantidade muito diversa de fenômenos, Por exemplo, que fenômenos poderiam entrar aí e que não são necessariamente ufológicos, mas são confundidos com a ufologia? A primeira coisa que chama a atenção de um investigador mais criterioso, ou pelo menos de um leitor mais informado, é que quando você começa a ver os relatos de discos voadores do início do século, eles têm escotilha, eles têm rebite, escotilha, soltam fumaça, parece aí você começa a pensar como que pode, as inteligências extraterrestres cruzando as distâncias estelares numa chaleira. Com um motor carburado. Motor carburado, praticamente steampunk, aquela estética steampunk. Sim, sim. À medida que avança a tecnologia humana, também melhoram os discos voadores. Hoje tem tela HD, tridimensional, sim, etc. Relatos, então, obviamente, a gente está trabalhando também com o fenômeno de projeção social. Claro. Ou seja, nós discutimos antes, até para quem nos assiste, a gente conversava com o Jamil, o quanto é interessante que quando alguém escreve ficção científica, nós pegarmos os grandes autores de ficção científica, como Júlio Verne, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov e tantos outros, foram visionários porque eles captaram as angústias, captaram as projeções do seu tempo e descreveram em suas obras.
Eu costumo dizer que quando você vê ou assiste uma obra de ficção científica, ela é muito mais reveladora sobre os grandes temas do tempo em que ela foi escrita do que uma projeção no futuro. Pois bem, a ufologia é assim. Ou seja, não negando o fenômeno real, a gente vai entrar nisso no instante, mas me parece que à medida que o ser humano ele próprio cria objetos voadores, né, ele próprio começa a produzir tecnologia, aparecem também os relatos. Porque, por exemplo... Sabe o que me preocupa, Marcos? Você pode encaixar a resposta que você dá, a tua fala nisso, que é o seguinte, quando a gente lembra da ufologia dita clássica, né, porque o Marcos e eu estamos aí na casa dos 40, né, quase chegando aos 50, nós tivemos uma época em que foi, digamos que a fase romântica da ufologia, da década de 80, né, em que as pesquisas eram mais assim criteriosas, a pesquisa de campo era muito importante, havia todo um cuidado, né, em se isolar as variáveis, etc. Daí nós nos desligamos um tempo e voltamos recentemente, né, com o UFO Online, que foi um evento que a Realidade Fantástica fez, provavelmente o primeiro do Brasil do gênero, né, um evento online de ufologia, e nós nos assustamos, né, para não dizer chocamos com um quadro completamente caótico, caleidoscópico e com características, inclusive, de uma religião organizada. Exatamente, e você tocou num ponto importante, Jamil. Além dessa questão de que, muito possivelmente, o avistamento de naves espaciais, etc., ele é um reflexo das angústias sociais da tecnologia, ainda a gente tem o aspecto religioso. Né? E como religião organizada, você veja, as pessoas que aderem à ufologia, não como campo de pesquisa, mas como um credo religioso, eles carregam tudo de uma religião, digamos, convencional, dogmática. Eles têm os seus ritos, eles têm os seus credos, eles têm os seus dogmas, que não pode ser questionado, porque muitas vezes quando você vai conversar com uma pessoa que se convenceu plenamente de que os extraterrestres conversam com um amigo dela, enfim, com alguma pessoa, e você tenta analisar aquilo, a pessoa se revolta, né? Ela não aceita, ela não argumenta, e isso é uma característica da verdade revelada. Opa, porque determinado figurão, né, da ufologia falou, então quem sou eu para questionar? Só me resta acertar. Isso é um perigo. Existe uma escatologia também ufológica, exatamente. Um apocalipse, né? Eles esperam um arrebatamento, assim como na Bíblia, né? Em vez de a Nova Jerusalém aparecer, vai aparecer uma nave que vai levar os bons, né? Mas é interessante, evacuar a terra. Se a gente pensar ao longo da história, como esse mito se repete, nós temos, por exemplo, o Ragnarok, dos povos nórdicos, em que vai haver uma guerra do fim do mundo, Ragnarok, depois vai haver o Götterdämmerung, o crepúsculo dos deuses, Götterdämmerung. Ou seja, que o mundo passa por grandes tribulações e de repente alguns eleitos vão aproveitar esse novo mundo que há de vir. Esse mote está previsto em várias religiões, inclusive no cristianismo, né? E parece que algumas pessoas transformaram isso também na ufologia, ou seja, os extraterrestres estão entre nós, eles são seres que estão nos ensinando, mas a humanidade é impenitente, né? Não vai se emendar, então vai haver lá uma data X onde vai acontecer o arrebatamento, essas pessoas vão ser levadas, e os justos, os bons, os que acreditaram, vão viver nesse mundo ufológico extraterrestre que há de vir. Esse paraíso ufológico. Então veja, se quem está nos assistindo parar para pensar, vai identificar com muita facilidade esse padrão. Ela tem sacerdotes, a ufologia, inclusive. Tem sacerdotes, né? Enfim. Então, veja só, com tudo isso, a gente volta num ponto importante. Quando eu e você, Jamil, e nós começamos no meado dos anos 80 a tomar contato com a ufologia, é claro que já havia toda a sorte de esquisitice, de invencionice, já havia picaretagem, charlatães, falsos casos, falsos relatos, falsos contatados, havia tudo isso já. Desde, como eu falei, é um fenômeno ab ovo, né, da ufologia. Mas eu acho que existe um incentivo muito grande, até por muitas publicações que existiam na época, de que o indivíduo fosse ver por si próprio, né? Que realmente fosse lá, pegasse sua máquina fotográfica, estudasse história, estudasse sociologia e tirasse suas próprias conclusões. Hoje, a gente está falando de ufologia, mas isso é aplicável a tantos e tantos conhecimentos, estamos analisando a questão da ufologia. Mas hoje, com a questão da circulação maciça de dados, não de informação, de desinformação, é impressionante como uma pessoa prefere dar ouvidos a alguma coisa que ela leu numa postagem do Facebook
do WhatsApp ou num blog obscuro do que a opinião de um cientista, É verdade. de um especialista. E aí a gente entra num outro tema que é recorrente na ufologia, que é a mania da conspiração. Sim. Que é uma muito conspiração forte. em tudo, que os governos escondem tudo, de que isso não foi mostrado porque os governos tentam esconder. Olha, gente, embora... Tem um programa aqui no canal Realidade Fantástica, vocês podem procurar, que a gente fala de teorias da conspiração, Sim, né? sim. Até eu fiz esse programa... Sim, foi um dos primeiros do foi um canal. dos primeiros. Eu me limitei a elencar quais são as teorias da conspiração. E uma delas é do acobertamento, né? Agora, eu penso o seguinte, que ferramentas nós temos para atacar o problema? Então... O que me preocupa, Marcos, exatamente, que ferramentas nós temos para fazer frente, porque já existe uma indústria organizada da ufologia. E não quer dizer que as pessoas que compõem essa indústria sejam todas ruins, picaretas, não é isso. Muitas estão bem intencionadas. Mas há uma indústria. Hoje você compra um pacote de informações prontos que muitas vezes obstaculiza a iniciativa de investigar. Então você compra um pacote onde ali já tem os contatos, ali já tem as informações. E já tem respostas prontas. Já tem respostas prontas, já tem a tipologia dos seres, né? Então é isso aqui, você tem que aceitar isso aqui. E veja, Jamil, para quem tem... E aí a gente vai entrar em outro tema que é fundamental, não só para a ufologia, mas para os estudos esotéricos e para tudo, na verdade, até políticos. Que é a pessoa... não precisa ser um sábio, mas a pessoa tem que ser um leitor. Sem dúvida. Né? A pessoa tem que... há uma falha no nosso sistema educacional. Claro. Então, o fato de muitas pessoas aceitarem as teorias mais esdrúxulas, sem problematizá-las, mostra o seguinte, que elas têm pouco conhecimento de história, né? Que elas não estudaram o suficiente. Por exemplo, um tema que é o campeão, tema né? Campeão dentro da ufologia, os tais alienígenas do passado. Sim, que hoje é o que está na... Exatamente. É o quântico da ufologia, né? É o quântico da ufologia, é o alienígenas do passado. Ora, essa história do alienígenas do passado, ela começa ainda nos anos 60, e o principal expoente desse campo ainda está por aí, está idoso, mas está na ativa ainda, que é o Erich von Däniken. Ele escreve aquele famoso, depois ele escreve muitos livros, outros, né? Mas ele escreve o Eram os Deuses Astronautas, digamos assim, ele não foi o pioneiro, não foi ele não. A ideia... Você tinha o Robert Charroux e outros autores, aí, Guy Tarradé, exatamente. Também militava, mas ele foi o que... Ele foi o que teve a grande projeção, lançou Eram os Deuses Astronautas, que traz uma teoria que, claro, ela atrai pela plausibilidade. Sim, o que diz essa teoria nabecista, como falavam, né? Ou essa teoria dos alienígenas do passado? Que se essas civilizações existem abundantemente no universo, e existem há muitos milênios, há milhares, talvez milhões de anos, é razoável acreditar que elas não estão só visitando o planeta Terra de 1900 para cá, Sim. que elas já deveriam estar visitando a Terra desde a pré-história, desde o início do planeta. Isso é razoável. Sim, né? sim. Isso sim. a gente cai... É uma hipótese razoável. Merece uma investigação. Merece uma investigação. O fato que a partir daí se começou e muito por desconhecimento histórico, se começou uma onda de soluções fáceis. Quase que culto também. Quase que culto, né? E até preguiçosas, que é ver alienígenas do passado em tudo. Por exemplo, tem um termo que a gente usa que é o tal do ex machina, né? Sim. Que no teatro grego, quando o pessoal precisava encerrar uma peça rapidamente ou acabar com alguma trama muito complicada, eles desciam um deus, né? Por um mecanismo, daí deus ex machina, o deus pela máquina, e esse deus matava um, casava o outro e a peça resolvia o problema. Qual que é o deus ex machina do presente na ufologia? Se você vê qualquer coisa que você acha espetacular demais, que você não acredita que civilizações antigas possam ter feito, logo foram os extraterrestres. Ora, mesmo que isso nos assuste e mesmo que isso nos choque, nós temos que admitir o seguinte, que os nossos ancestrais egípcios, os nossos ancestrais babilônios, os nossos ancestrais sumérios, hindus, indianos, o nosso desconhecimento dessas culturas é brutal, é vergonhoso. Sem dúvida. Né? O fato de nós aqui, no Ocidente em geral, mas no Brasil também, sabemos tão pouco da milenar cultura chinesa, da milenar cultura indiana, que plasmou filosofia, matemática, geometria, e é vergonhoso. E até da antiguidade clássica, sem dúvida, mesmo dos que
fazem Mas parte... aquela pessoa que vê, veja, aquele hieróglifo, parece um helicóptero, parece uma nave, parece um avião. Por exemplo, vocês estão vendo uma... O Eric Von Däniken fez muito isso, né? O Eric Von Däniken... vocês estão vendo, por exemplo, agora uma brincadeira aí do Facebook que a gente está colocando, onde mostra que os egípcios, o pessoal do Egito Antigo inventou Wi-Fi, né? Olha aí o egípcio oferecendo Wi-Fi para os deuses, né? Mas é mais ou menos isso. Ou seja, qualquer forma oblonga, né, que você vê pairando, muitas vezes é representação de um olho, é representação de Deus, é representação de deuses, sim. É representação de ideias abstratas, né? Então... E mesmo tecnologias complexas, por que eles não poderiam dominá-las? Exatamente. Por que elas teriam que ser trazidas pelos extraterrestres? Por exemplo, o mecanismo de Antikythera. O mecanismo de Antikythera, até antes do mecanismo de Antikythera, só colocando, por exemplo, uma questão, o físico americano Neil Tyson, muito conhecido por ser vulgarizador da ciência, ele falando no programa, dizendo o seguinte, poxa, será que é um preconceito até racial, né, do Ocidente dizer o seguinte, não, aquela civilização de egípcios negros não era capaz de fazer as pirâmides, você prefere admitir que foram extraterrestres que fizeram as pirâmides, do que dizer que não, aquelas pessoas elas tinham recursos suficientes para fazer aquilo, por mais espetacular que seja. E a prova de que muita coisa se perdeu é isso que você mencionou, Jamil, o do mecanismo de Antikythera. Quando ele foi descoberto, o mecanismo de Antikythera, a gente está colocando algumas fotos aí, ele foi descoberto próximo dessa ilha de Antikythera, na Grécia, daí o nome, se não me engano, no fim do século XIX, começo do século XX. No momento foi muito difícil identificar, porque tem mais de 2000 anos, sim. Mas ao analisar aqueles vestígios, se descobriu que era uma máquina com engrenagens, não é eletrônica, é uma máquina com engrenagens, mas extremamente inteligente, complexa, possivelmente feito com o intuito de fazer cálculos astronômicos ou astrológicos, que isso era muito importante, tem lá escrito em grego, provando que foram os gregos que fizeram, né? Não está escrito em Klingon, não está escrito em línguas... Vulcano não, está escrito em grego clássico, e isso surpreendeu a todos. Então eu lembro que o mecanismo de Antikythera foi um dos objetos que figurou na edição do Eram os Deuses Astronautas. Como prova de que eles estão... prova, então veja, gente, aí que nós temos que tomar muito cuidado, e é importante estudar a história antiga. É importante ler, é importante se atualizar, é importante seguir na internet instituições sérias de pesquisa, seguir a mídia, por mais problemática que seja. Eu sou um cara que ainda acredito muito no grande jornal burguês, né? Não por ser o grande jornal burguês, mas porque são ainda organizações, se você pegar, por exemplo, mídia renomada, como a BBC, como a Deutsche Welle, como a France Press, etc., e que vão atrás de descobertas arqueológicas comprovadas, etc., a gente começa a ter uma ideia realística do que aconteceu. E é em cima dessa ideia realística que nós podemos tentar detectar a anomalia. E é a anomalia que pode nos apontar que sim, é uma hipótese razoável. Só que ficar dizendo que qualquer coisa que eu não tenha explicação foi feita por alienígenas não ajuda em nada. Não, sim, ele se reveste de característica quase que de um culto, né? De uma tendência a não enxergar o diferente ou as outras variáveis possíveis, né? Que é a questão do dogma, né? Sim. E isso pode ser muito perigoso. Outra coisa que me preocupa, Marcos, naquela nossa época nós tínhamos, por exemplo, expoentes, por exemplo, quem que era um grande papa da ufologia, vamos chamar assim, né? O grande nome da ufologia, que era o J. Allen Hynek, né? Que era um cientista da NASA. Sim. Então, que conduzia pesquisas de uma forma criteriosa, com variáveis, com experimentação, pesquisa de campo. Mas a gente vê que agora está se procurando mais o exótico no pesquisador do que realmente um cientista. Aí nós voltamos nessa questão do estudo. O J. Allen Hynek era um cientista que inclusive foi chamado para desmentir o fenômeno UFO. E ao entrar nas pesquisas ele ficou convencido que o fenômeno era real. Mas cientistas como Allen Hynek e como outros estudiosos geralmente não são assim, não tem uma leitura fácil,
São pessoas que vão apelar, obviamente, para o seu cabedal de informações para tentar mostrar... Jargão científico. Exatamente, para poder sustentar os seus argumentos. Sem dúvida. E muitas vezes as pessoas tomam o atalho mais fácil. Preferem acreditar em alguma coisa que tenha sido gourmetizada, né? Ou seja, que tenha sido colocado de uma forma fácil de entender, o que é uma armadilha. Veja, nós vivemos numa época em que o dicionário Oxford de língua inglesa tem um verbete, hoje mesmo eu estava conferindo, chamado pós-verdade, né? Que é a tal da pós-verdade, que entra nessa era do fake news, né? Que a pós-verdade é você acreditar num comportamento de manada em uma determinada coisa, mesmo que todas as evidências falem o contrário. Sim. Mas você continua acreditando. Então eu digo o seguinte, isso não ajuda nada a ufologia. Não ajuda nada nós descobrimos o que realmente está acontecendo. Outra coisa muito preocupante é que existe agora uma epidemia de regressões, né? E muitas vezes o terapeuta que está regredindo, como ele não encontra uma explicação plausível dentro da psicologia, se ele é adepto da ufologia, ele já não, você foi abduzido, isso por uma raça insectoide, não sei o quê, isso não é perigoso? Isso é extremamente perigoso, porque da mesma maneira que durante a Idade Média, uma pessoa com problemas mentais era tida como possuída por demônios, e se procurava exorcizar os demônios, nominavam os demônios, né? Existem vários tratados de demonologia com a função de cada demônio, etc. Às vezes chegava até a identificar. Hoje, ao invés de demônios, a pessoa está conectada com os arturianos, tá com os pleidianos, com os arcontes. Foi criado um negócio assim para Star Wars nenhum botar defeito. Olha, gente, a questão é o seguinte, eu e o Jamil, de toda a nossa experiência, que como o Jamil mesmo falou, a gente ficou afastado um certo tempo e acabamos retornando, e nesse nosso retorno a gente se assustou um pouco pelo estado que se encontrava a pesquisa, mas nós estamos convencidos de que o fenômeno é real. Claro, né? Claro. E que simplesmente negá-lo, refutá-lo, não é nenhum argumento lógico válido. De forma alguma. Agora, da mesma maneira de que aceitar qualquer teoria, qualquer personagem que alguém criou e propagou e disse que canalizou e você não tem evidência nenhuma, não ajuda que nós avancemos no conhecimento ufológico. Sem dúvida. Um estudo psicológico até superficial da maioria desses contatos, você vai extrair alguns dados bastante reveladores, né? Muitas vezes os comandantes, né, contactados são nórdicos, loiros, de olho azul, e daí você vai ver quem que são as pessoas que estão contactando. São pessoas carentes, emocionalmente, amorosamente fracassadas, sabe que projetam para esse tipo de coisa, né? A ala dos monstrinhos, né? O extraterrestre que parece um louva-a-Deus, outro parece um lagarto, não sei o quê. Se você for pesquisar aí também, você vai ver que são os próprios demônios interiores das pessoas que estão às sombras, né? E aí você começa a entrar realmente numa quase que numa esquizofrenia coletiva, porque daí dá o imbricamento desses personagens fictícios, que você mistura reptiliano com Illuminati. Olha, aí realmente é extremamente perigoso. Você diria, como um amigo nosso diz, que se a pessoa não tomar cuidado, veja, se a pessoa não tomar cuidado, estiver solidamente embasada, tiver um fio condutor, o quadro da ufologia presentemente pode ser um perigo para a sanidade da pessoa? Porque imagine só, Jamil, uma pessoa que se dispõe a acreditar nessas informações sem senso crítico, ela vai fazer isso com outras coisas, ela vai fazer isso com a política, ela vai fazer isso como ela trata com a mulher, com os filhos, ela vai fazer isso na empresa. Então, realmente, a racionalidade, ter uma mente aberta, né, não ser dogmático, não ser cabeça dura, e estar aberto para as possibilidades é fundamental. Claro, né? Claro. E está aí pesquisadores que mostram que sim, nós podemos acatar essa hipótese, trabalhar com ela, e ela pode nos ensinar muito. Agora, simplesmente entrar num processo ficcional tão povoado de personagens, como eu falei, parece Babylon 5, né, Star Wars, sim, Star Trek. Qual a diferença que as pessoas que seguem essas séries, elas sabem. Né, que aquilo é ficção. E muitas pessoas que estão imersas nessa ficção acreditam que isso é real, sem nenhum motivo racional e crítico para tanto. Então veja, se você que está nos assistindo
você quer se tornar um pesquisador da ufologia, você quer avançar nesse termo, tenha sempre consigo a noção de que tem que ser exercitado o senso crítico. Quem produziu a informação, com que intenção, com que tipo de ferramenta. Veja, Jamil, hoje o que nós deveríamos fazer? Voltar talvez às origens. As origens, né? Da ufologia, da pesquisa de campo mesmo, né? Pesquisa de campo, de realmente trabalhar com os indícios, trabalhar com aquilo que é produzido a partir de uma pesquisa, se não de cunho científico, mas pelo menos de cunho jornalístico. Sim, né? Mas por que ela não é tão popular? Porque é uma pesquisa que leva tempo, consome recursos, é uma pesquisa chata, é uma pesquisa que você pode correr o risco de se decepcionar, porque no íntimo você quer muito que comprovar aquilo que você acredita não é realmente um indício de fenômeno, às vezes não é. Isso é o que a gente chama de viés cognitivo, né? Quando você, na verdade... Porque, veja, o pesquisador sério, seja em ciência ou o que for, às vezes ele começa com uma hipótese inicial. Sim, claro, a hipótese faz parte da pesquisa científica. Um detetive, isso o Peirce, lá da semiótica. Charles Sanders Peirce. Ele fala do raciocínio intuitivo. Sim. Né? Que é aquela percepção que você tem com o único ato da razão. Exato. Então, muitas vezes, um pesquisador, um policial, um investigador, ele tem um raciocínio intuitivo, mas ele deixa que as provas falem por si. Sim. E que, em algum momento, as evidências podem desmentir aquele tipo de coisa que ele inicialmente pensava que era. Agora, tem um ditado que diz o seguinte: para quem tem um martelo na mão, tudo parece um prego. Infelizmente. Né? Então, na verdade, muitos desses pesquisadores, eles já vão eles só procuram... com as suas verdades prontas. Eles só procuram os elementos que vão corroborar aquilo que ele já tem como certo. Quando não, infelizmente, eles fazem questão de contaminar digamos que assim, as amostras para que elas... Então, Jamil, olha, nós sabemos que do ponto de vista filosófico, até teológico, a possibilidade de vida alienígena, ela é séria, né? É uma hipótese a ser considerada. Existem muitos fenômenos que realmente merecem ser investigados no campo da ufologia. Então, para que as pessoas possam adentrar esse conhecimento, mais uma vez, é preciso formação, é preciso ter um certo espírito crítico e não tem jeito, tem que estudar. Cita um nome agora para terminar, Marcos, que você considera um pesquisador contemporâneo da ufologia e que você reputa como sério, com uma metodologia séria, sem escorregar, digamos aí, para esses desvairamentos aí, esses fanatismos. Olha, nós tivemos contato, eu tive a possibilidade de conversar via Skype com o pesquisador inglês, o Nick Pope. Né, que é autor de vários livros, né, ele é inglês, atualmente mora nos Estados Unidos, e de lá conversei com ele, e o Nick Pope ele foi funcionário do governo britânico, né, de uma parte do governo que estudava esses fenômenos, e ele faz relatos interessantes, porque é a partir da conversa com oficiais da aeronáutica, com pessoas que realmente não são leigas e que teriam condições realmente de fazer relatos embalizados. Como esses, existem sim outros, né? Claro. Então, se não me engano, um dos livros deles é Céus Abertos, Mentes Fechadas, onde ele relata a experiência dele como uma pessoa de dentro do governo, de um governo, falando. Aí você vai ver que não tem muito a ver com Arquivo X, com Homens de Preto, mas sim de uma situação real de questões que um governo tem que lidar. Às vezes de uma forma aparentemente prosaica, mas tem que lidar e que acabam revelando ser muito mais fantásticas do que parecem. Perfeito. Foi importante, né, Marcos, traçar esse debate, né, porque o quadro da ufologia contemporânea hoje, ele tem, né, os seus vetores sérios, mas também tem muito de fantasia, muito de delírio, muito de patologia, né, e é importante a gente ir com cuidado, né? Quem quer pesquisar, não comprar as teorias prontas e fazer o seu próprio juízo crítico, que é para preservar, inclusive, o seu próprio equilíbrio, né? Esse é mais um alerta que a Realidade Fantástica faz, dos vários que a gente tem feito aí na pesquisa. E agradecemos você ter nos acompanhado até aqui. Marcos, obrigado por mais bater papo.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, rápido, fácil e gratuito. Acione o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. Dá o seu like, o seu joinha aí pra gente. Conheça o nosso site, o realidadefantastica.com.br. E lembre-se sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.